Beleza, o Pedro ligou a live. Só aguardar aparecer algumas pessoinhas. Pedrinho, tu vai repassando pra gente quantas pessoas tem na live? Alô, alô. Hello. Apanhando para usar a plataforma no celular, primeira vez que estou usando. Então, já temos algumas pessoinhas. Vamos dar início aí à live. Hoje, o tema da residência é residência em saúde da criança e do adolescente. Temos aqui como nossos participantes a Cananda Andrade e o Cid, ambos egressos da ESCS. Passo a palavra para vocês então, começando pela Cananda. Aí a gente vai fazendo revezamento. Primeiro começa com a Cananda, depois pelo Cid, tá bom? Pode começar, Cananda. Beleza. Boa noite, gente. Eu sou enfermeira pela ESC, graduada pela ESCS. Sou pós-graduanda em saúde da criança, na modalidade de residência, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E também sou pesquisadora pelo grupo de pesquisa em saúde da criança e do adolescente, o GPESCA, que é um grupo certificado pelo CNPq. E é isso. É muito bom estar aqui, é uma honra estar aqui falando em um evento da ESCS, que é meu coração todinho, como muitos sabem. E de me apresentar é só isso. Boa noite, gente. Eu sou o Cid, né? Mas meu nome de verdade é Juan. Inclusive, o Cid não pegou aqui no Rio, isso me deixa extremamente frustrado, mas enfim, acontece. Sou enfermeiro formado pela ESCS, né? Egresso. E agora também pós-graduando na modalidade de residência em saúde da criança e do adolescente pelo Instituto de Puericultura e Pediatria Marta Gomes Esteira. O IPPMG, que é um hospital, né? Ali coordenado pela UFRJ. E é isso. Também estou muito feliz assim por ter sido convidado, é uma honra, né, estar aqui apresentando para vocês junto com a Cananda também, que, enfim, a gente entrou junto, a gente foi do primeiro grupo de HPE junto, enfim, é muito legal também estar apresentando isso aqui com uma amiga. Não, é um prazer enorme, é uma honra enorme ter vocês aqui com a gente também. A gente agradece por ter aceitado o convite e topado participar desse evento que a gente está dando o nosso melhor para tocar da melhor forma possível. Então, para dar início, eu vou começar pedindo para, agora começar pelo Cid, para falar um pouco a respeito de como é a residência em saúde da criança e do adolescente. Passar um pouco da sua perspectiva. Então, no hospital onde eu tô, é uma residência em 2 anos, né, como qualquer uma outra, a gente não recebe a bolsa do auxílio moradia, a gente recebe a bolsa normal, né, que todas as residências têm. O hospital onde eu fico, ele é localizado na Ilha do Fundão, que é a ilha basicamente, a universidade inteira fica na ilha e tem vários hospitais. Uma delas é a minha, é um lugar de fácil acesso, enfim. E dentro desse período de 2 anos, a gente roda em várias especialidades do hospital, porque é um hospital que tem especialidade pra caramba. Enfim, e nesse primeiro ano ele é mais destinado à enfermaria e emergência, e depois, no ano que vem, como R2, ele é mais destinado às outras áreas. Aí a gente passa pela cirurgia, meu hospital tem o serviço de onquematologia também, que a gente conseguiu puxar para esse ano por questões de pandemia, enfim, a gente conseguiu adiantar esse cenário esse ano, da onquemato. Tem a emergência pediátrica, tem UTI pediátrica, tem vários ambulatórios, também tem um hospital dia voltado para determinadas especialidades lá do hospital. Tem o aquário é o serviço ambulatorial desses pacientes de dermatologia, eles são atendidos pelo Aquário Carioca. E
enfim, são onde eles voltam para fazer quimioterapia, enfim, então é um dos cenários da nossa parte ambulatorial. E também tem um mês de atenção primária, que ainda não tivemos esse ano, né, por questões de pandemia e tal. E acho que é isso. Um geralzão, assim, de como que é lá, é mais ou menos por aí. E para você, Cananda, como é que você, como é a residência em saúde da criança na tua perspectiva? Tem algumas semelhanças, né, com a residência do CID. A diferença aqui da secretaria, ele começou falando da bolsa, né? Aqui a gente também recebe o auxílio de moradia, que é pago pela Secretaria de Saúde, por isso a maioria das residências não tem, porque não é paga pelo Ministério, é paga pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E do programa em si, a gente acaba vendo mais a criança hospitalizada, né? A gente passa pelo nível de atenção secundária em um centro especializado de obesidade, hipertensão e diabetes. Já teve atenção primária, hoje não, por causa da configuração atual da atenção primária, que acaba fugindo um pouco da proposta da residência, pelo fato de ser muito difícil da gente atender só a criança quando vai para a atenção primária. Mas a intenção de voltar para a atenção primária é para atender a criança em todos os níveis. Agora, a organização é um pouquinho diferente, R1 a gente roda em praticamente todas as áreas do hospital, é majoritariamente o HMIB, né, aqui em Brasília, porque é o hospital de referência materno-infantil, é o que atende os casos mais específicos de pediatria, e aí a gente roda nas enfermarias, que atende todos os tipos de doença. A gente roda na clínica cirúrgica pediátrica, a gente não passa pelo centro cirúrgico especificamente, só se tiver procedimento específico e seja interessante. A gente roda também de cuidados diários com os neonatos, no R1 ainda, passa pela emergência pediátrica também, e pelo CRI, que é o Centro de Referência em Imunos, né, e pela vigilância epidemiológica do hospital, tudo isso no R1, então o R1 tem muitos cenários, a gente fica de 1 a 2 meses em cada cenário, a maioria é só um mês, alguns cenários específicos são 2 meses. E no R2 é mais voltado para terapia intensiva. Então, é praticamente metade do R2 na UTI pediátrica e a outra metade do R2 na UTI natal. Quanto à saúde do adolescente, a gente atende assim, quando aparece. Não é o foco da residência, tanto que o nosso programa de residência não se chama mais saúde da criança e do adolescente. O nome é só saúde da criança, por causa disso mesmo, por causa do perfil do hospital, do perfil da criança que a gente atende. Maneiro. Mas o perfil do hospital ele mudou antes de você entrar ou depois que você entrou? Você já esperava assim que seria voltado mais para a saúde da criança mesmo? Eu não sabia que tinha tirado saúde do adolescente, mas a gente sabe, né, que o nosso sistema de saúde é mais voltado para a criança mesmo. Eu já tinha passado para a MIB durante a graduação, então não foi muito diferente do que eu esperava nesse sentido. Agora, o que eu achei que você fosse falar quando você começou a frase, o perfil dos atendimentos esse ano, né? Porque a gente está falando de um ano totalmente atípico, né? Durante a pandemia. Então, o hospital ficou muito mais vazio, porque com o isolamento social, as crianças ficaram muito menos doentes, procuraram muito menos assistência, e até aqueles casos que normalmente não precisariam de atendimento tá lá, e que os pais procuram mesmo assim, porque pula atenção primária, porque pula atenção secundária, e vai direto para os... Esse ano deixou de ir por medo mesmo de se contaminar com a Covid. Então, o hospital ficou bem mais vazio do que nos outros anos. Só para comentar, eu acho que o CID deve ter sentido isso também. Pelo menos o HMIB ficou com um perfil totalmente diferente de rotatividade esse ano. Não, de fato, eles deram uma pergunta que eu ia fazer também agora. Aproveitando que você já falou um pouco sobre, passar até a falar para o Cid, como é que está sendo essa atuação de vocês nesse período de pandemia, Cid, aí no Rio de Janeiro? Então, o meu hospital, ele não é um hospital de referência para criança com sintoma de Covid-19, mas vem um monte para cá. Por quê?
Aqui é ainda meio confuso explicar isso, mas é porque, gente, a gente é de Brasília. Coisas a nível municipal, estadual e federal, a gente não vive tanto como aqui no Rio de Janeiro, mas meu hospital é federal, então ele não tem muito essa questão de regionalização, enfim, tem gente realmente do estado inteiro para cá para ser atendido. E então ele é porta aberta, então chega muita coisa para cá. Então a gente tem uma emergência destinada só para os pacientes, não especificamente respiratórios, com algum sintoma de Covid, enfim, vômito, diarreia, tá tudo incluído nesse esquema. E é onde eu tô agora, inclusive, é o meu cenário atual. Na enfermaria, a gente também tem uma isolada só para os pacientes que estão suspeitos e alguns até confirmados. E de vez em quando acaba acontecendo de um paciente de outra enfermaria acabar positivando, acabar abrindo sintoma, isola outra enfermaria além da que já está isolada. E a gente também abriu um CTI especificamente para paciente com suspeita de Covid. Então, a gente não é referência, mas a gente está recebendo muita coisa, a gente está recebendo muito paciente suspeito agora, né, que, enfim, Isso. no começo realmente eu senti isso que a Nanda falou, as crianças pararam de ir para a escola, realmente diminuiu muito, né, as enfermarias não estavam tão cheias, agora que está voltando, não está voltando às aulas, mas estão afrouxando as medidas de isolamento, estão começando a aparecer muito mais, e o que a gente pega muito no hospital onde que eu estou, são muita criança, a gente, enfim, tem um serviço ambulatorial enorme, com muita especialidade, então a gente pega muita criança crônica, muita, mesmo. Então a gente pega muita criança crônica agudizada, aí às vezes acontece dela ser uma crônica agudizada e com sintomas, por causa da agudização, ser semelhante ao do Covid, acaba isolando. Então, assim, realmente os protocolos foi uma dificuldade que a gente enfrentou, definir isso, de tipo, até que ponto seria uma agudização de uma condição crônica, ou até que ponto são realmente sintomas respiratórios, enfim, ou destinado para Covid. E é por isso que a gente abriu tanta parte, a gente isolou tanta parte do hospital, mudou muito o fluxo, só para atender esses pacientes. E agora eu tô com eles. Mas eu também não positivei, não, tá tudo certo. Não, graças a Deus. Nossa, mas e aí? Muito parecido. O meu hospital tem referência, né? Como todo mundo sabe, o Agarram foi a referência para a Covid aqui em Brasília, inclusive de pediatria. Só que acaba que, é porta aberta o hospital, então a gente recebia casos suspeitos. E o HMIG também tem muitas crianças crônicas por ser a referência, muitas crianças que já fazem acompanhamento lá há muito tempo. E essas crianças crônicas, crianças traqueostomizadas, que já têm muitos danos pulmonares, elas têm sintoma gripal sempre. Então, era suspeita, né? Então, acabou que no começo a gente isolava lá no pronto-socorro mesmo, mandava para a Agarram. Chegou uma época que não estava dando mais, o Agarram não estava conseguindo comportar todas as crianças, e aí a gente teve que fechar um setor do hospital para deixar isolamento por suspeita ou confirmação de Covid, mas agora, com a diminuição da incidência, esse setor já fechou e a gente está isolando dentro dos setores quando tem necessidade. Mas muito parecido com o que o Cid falou, a gente nem era referência, mas teve uma época que recebeu bastante, que teve que chegar a fechar um setor do hospital para isso, mas agora já não precisa mais. Mas enquanto residente, eu atuei na linha de frente, inclusive os residentes estão recebendo a bonificação do Brasil Conta Comigo, né? Não sei se todo mundo sabe, que é um auxílio de 600 e alguma coisa. E eu atendi, fiquei nessa época que teve essa ala específica para a Covid. Eu estava escalada lá por coincidência, mas acabei atuando. E a maioria dos residentes do meu programa atuaram também na linha de frente. Eu positivei, mas nem foi nessa época, foi bem antes, foi bem no começo. É muito difícil, né? Você trabalha num hospital em que pessoas que estão trabalhando lá também trabalham em outros hospitais. Então, mesmo que o HMIB recebesse os casos, que não fosse clássico, os funcionários trabalhavam no hospital de outros regionais. E aí eles contaminavam, e até apresentar sintoma, até se afastar, acabava contaminando outras pessoas, né? Então, tá de qualquer forma. Mas agora já melhorou bastante. Não, realmente.
Não, quando o assunto é Covid, tu ter um controle assim de quem está contaminado, quem não está, é muito dificultado pelo amplo espectro da doença, né? Mas, Isso. não, mas que bom que você não desenvolveu nenhum sintoma mais grave, né? Que é uma parada até Sim. assustadora, né? Em alguns casos. Mas a respeito do preparo de vocês para a residência, eu gostaria de perguntar, assim, que é uma dúvida, assim, todas as lives estão trazendo esse questionamento, né, porque eu acho que é a principal dúvida de quem está na faculdade ainda, a respeito de como vocês se prepararam, assim, para a prova de residência, vocês têm alguma dica, alguma indicação de canal de YouTube, de material, aí começar, a palavra acho que está na vez da Cananda começar, por favor. Eu falo toda hora, né? Vai com tudo, Falando amiga. um pouco do processo seletivo, eu acho que a maioria sabe que o processo seletivo é feito pela IADES, né, que é uma banca, que é tipo um concurso público. A prova é toda objetiva, tem 120 questões, 100 são gerais, então todo mundo da enfermagem vai fazer responder essas mesmas questões gerais, e 20 são específicas há 2 anos, acho que são 2 anos que a prova é assim. A minha prova foi assim também, as 20 últimas questões eram específicas. E além desses pontos, aí 2 questões erradas anulam a certa, né? Meio ponto vale a questão errada, diminui da sua nota. E você pode conseguir até 12 pontos de currículo. E aí entra monitoria, entra PIC, PIBIC, apresentação de trabalho em congresso, participação, curso de extensão. Só que eles são bem criteriosos, assim, na minha opinião. O que conta mais é a sua pontuação da prova. O currículo é muito difícil, você tem que se adequar muito aos critérios deles para conseguir uma pontuação muito alta. Eu tirei 4 pontos, mas entreguei muita coisa, achei que fosse tirar uma nota muito maior de currículo. Enfim, é uma prova que é super complicada, porque, na minha opinião, ela não avalia conhecimento, cobra as coisas que a gente estuda na faculdade, cobra uns assuntos muito aleatórios. Então, o que eu acho mais importante para prestar a prova do IADES é resolver questões antigas, porque você tem que entender o estilo da prova. É basicamente isso. Eu estudei com material online do Romulo Passos também, que é a maioria, né? Porque tinha um curso menor, eu inclusive ganhei das amigas. Curso presencial é muito caro, é 10 vezes mais caro que o curso online. E eu não assisti muito às aulas, mesmo usando o material do Romulo Passos, eu lia mais os resumos do que assistir às aulas, porque não tenho déficit de atenção, então não dá certo. E eu trabalhava também, além do estágio do internato, eu trabalhava, então não tinha muito tempo para aula presencial, eu lia e estudava no tempo que eu conseguia, e quando eu conseguia, sempre que eu conseguia folga do trabalho, outro estágio que eu tinha, eu ia para a biblioteca, porque em casa é muito mais difícil de estudar. Então, eu não sei eu imagino que a biblioteca já esteja funcionando de novo, eu acho que isso é a melhor dica de todas. Se não consegue estudar em casa, estudar em outro lugar, vai para outro lugar. E cai muito SUS em todas as provas que eu fiz. Caiu muito SUS em todas, então focar em SUS. E é isso, não cai um conteúdo muito aprofundado, então aprofundar mais na área que você quer, por causa das 20 questões específicas. Mas, de geral, é SUS, é legislação do SUS. É isso. E no seu caso, Cid, muda um pouco o formato da prova, como foi feito em outro estado? Não, então, eu fiz 2 provas aqui no Rio, fiz da UERJ e fiz do UFRJ. As duas eu recomendo muito ver as provas anteriores. Eles realmente seguem o referencial teórico que tem no edital. Algumas coisas não aparecem, mas esse é de todo edital. Mas eles realmente, principalmente da UFRJ, eles pegaram muito questões anteriores, de provas anteriores. Eu não sei como está esse ano, porque ainda não abriu o processo seletivo da UFRJ.
Enfim, mas são questões objetivas de ABCD, não tem nessa de uma certa numa errada. Ou algo contrário, né? 2 erradas numa certa, ou enfim, algo nesse sentido. Nem a prova da UERJ, algumas têm questões discursivas. Né? Esse ano acho que abriu só para saúde mental, não tenho certeza. Mas enfim, algumas provas daqui cobram realmente a questão discursiva. Acho que a Fiocruz também estava nessa de cobrar a questão discursiva também. E aqui também tem a UF. Aqui, gente, aqui tem uma gama de cenários de residência que eu fico desacreditado. Mas enfim, a maioria nessas questões de questão ABCD e alguma outra tem a questão da questão discursiva. O meu programa, quando eu entrei, foi, inclusive, um dos motivos de eu ter escolhido ele, foi porque era o primeiro ano que não ia ter entrevista. Né? Porque, assim, a questão da entrevista é porque eu teria que me locomover para cá de novo. Eu já tive que fazer isso algumas vezes, só para fazer a prova, que eu fiz daqui, no fim de semana seguinte era de Brasília, no fim de semana seguinte era da UERJ, então, assim, foi todo bem corrido nesse sentido, e eu não sei se eu daria conta nem financeiramente de voltar mais uma vez para fazer a entrevista. Então, esse ano especificamente não teve a entrevista, mas as outras 9 turmas antes de mim tiveram. E pelo que eu conversei foi porque é algo que não deu tempo de ter sido planejado aquele ano, mas que eles gostam da entrevista. Mas eu não sei se vai ter, né, no próximo ano, por questões de pandemia, isolamento, enfim. Realmente não sei como é que vai ser, não saiu nada ainda, e também não comentaram nada comigo, nem com nenhum residente em relação a isso. Mas comumente tinha entrevista, não tinha avaliação de currículo. Mas a minha coordenadora, a minha tutora, né, enfim, ela comentou que na entrevista ela perguntava, tipo, qual foi o assunto do seu TCC? Já fez alguma pesquisa na área? Enfim, então não tem avaliação de currículo, mas na entrevista ela falou que jogava essas para ver realmente o interesse da pessoa na pediatria, ou na saúde do adolescente também. Em relação a estudos, eu fiz cursinho online também, eu fiz o Concursos, eu comecei mais ou menos em agosto. Eu tinha um esquema de, tipo assim, quando tinha uma devolutiva, eu ia pro cursinho e tentava conciliar alguma coisa aí, para ver se eu conseguia pelo menos ir respondendo as questões, enfim. Mas eu sou muito auditivo, então para mim compensava muito ouvir as aulas. Tanto que eu nem via muito a aula, eu realmente escutava mais, né? Tinha a opçãozinha lá de você escutar a aula. Aí quando tinha alguma coisa que era realmente muito demonstrativa, que eu não estava conseguindo entender, eu ia pro vídeo para realmente ver, mas no mais era mais escutando e escrevendo. Então eu aproveitava muito alguns momentos, tipo a 1h30 que eu gastava para ir para a faculdade, 1h30 que eu gastava para voltar, estava escutando a aula, né? E assim foi. Assim foi. Eu ouvia, às vezes eu estava dirigindo, eu botava aula no carro para ir tocando. Algo que eu me privei foi de não estudar muito fim de semana. Realmente, fim de semana não. Eu focava mais em mim. Até porque a gente estava em época de entrega de TCC, era muita coisa acontecendo ali naquele momento. E, realmente, fim de curso também é muita coisa, muito trabalho, muito... Enfim, a gente tinha que fazer os mini-sets ainda, às vezes estava devendo um ou outro, tinha que continuar estudando, parecia alguma devolutiva, por aí vai. Então, tentava estudar ele de segunda a sexta, uma média de 2 horas. Tinha dia que eu empolgava e ia 4 horas, mas não era comum, não. Mas normalmente, assim, 2 horas por dia, mas ouvindo e principalmente nesses trajetos, assim, indo pro estágio, voltando, às vezes durante o almoço, acabou que eu fiz uma viagem, uma vez de carro, eu fiz a viagem toda ouvindo, voltando também, e isso foi o que me ajudou muito. Aí, também fazendo a prova, né, você percebe mais ou menos o que você tá, a área que você mais demanda, né, tipo, se é a questão específica, se é mais SUS, pelo menos pelo que eu percebo da ESCS, a gente vai muito bem nas partes mais específicas, até porque a gente tem muita prática. Não quero generalizar, né? Cada um tem suas demandas, enfim, mas foi algo pessoal meu e que eu vi em alguns ciclos que estavam em torno de mim. Então, realmente, meu foco foi muito no SUS para fazer as provas. Realmente, nas políticas do SUS, 8080, 8142, alguns editais daqui, pelo menos, pediam política de adoção, tinha política da população negra também, tinha... Não lembro se tinha LGBT, mas eu, enfim, botei todas essas para ouvir também, porque eram cobrados nos editais daqui. Interessante, interessante. E deixa eu pensar. Na atuação de vocês, vocês acham que a metodologia ativa, que é
pregada na ESCS, ela favoreceu no momento de, assim, na forma como vocês foram bem-sucedidos na prova, vocês acham que a metodologia ativa ela teve um impacto positivo nisso? Ou não difere muito? O que vocês acham? Em relação à prova especificamente ou à atuação na residência? Só para que eu diga uma cortada. Tanto na parte da prova mesmo, quanto na atuação da residência. Algumas residências até elas seguem essa metodologia ativa, né? Aí até para já dar um gancho para falar sobre isso também. Acho que é um assunto interessante se falar. Acho que começa comigo agora, né? Então. Isso é contigo, perdão. Não, relaxa. Em relação à prova, eu acho que ajuda sim. Que nem eu falei, tipo, como a gente tem realmente muito essa parte prática e sempre com muito embasamento, pelo menos foi o que eu procurei fazer durante toda a minha graduação, para a parte específica eu senti que ela realmente ajudava bastante. Às vezes algo que eu não estudei, mas tinha uma questão ali sobre diabetes que a gente fez muito na atenção primária, que eu vi ali que dava para responder e tal, mesmo sem não ter focado tanto ali nos meus estudos, né? Acho que realmente, por conta da metodologia ativa, ela me ajudou muito na parte específica. A parte sobre SUS, acho que a gente tem uma DT ou outra em relação a isso, mas realmente foi algo que eu precisei focar mais, algo pessoal meu que eu precisei focar mais em relação à coisa do SUS, essas políticas, enfim, justamente porque eu acho que a gente só viu muito disso na segunda série, na terceira também, uma DT ou outra, mas no internato a gente tem que estar sempre se atualizando e correndo atrás, principalmente disso, ao meu ver. E em relação ao cenário, faz toda a diferença. Toda a diferença. Não tem um que... Enfim, a forma com que os tutores percebem essa diferença, a coordenação, engraçado essas coisas. Minha coordenação, ela é fascinada por metodologia ativa, quer implementar a metodologia ativa, e eu acabei de passar 4 anos na metodologia ativa. Vamos com calma, pelo amor de Deus. Então, assim, mas é um modelo que eles conhecem, que eles gostam, que eles apreciam muito. Pelo menos eles falam que perceberam essa questão da metodologia ativa ser algo diferente aqui, do que acontece aqui no Rio, pelo menos. Porque só vejo alguns cursos que têm algumas matérias, mas na residência não vi nada em relação a uma matéria sobre metodologia ativa, alguma matéria específica com isso. Com esse método não tem. Mas em relação à parte prática, faz muita diferença, sim. A gente sente mais confiança para fazer algumas coisas, já conhece alguns procedimentos, o que ajuda muito. Um dos primeiros procedimentos que eu peguei foi uma lesão por pressão em paciente crônico, tipo diabético, um bebê. Então, assim, e eu nunca imaginei que eu ia pegar isso já tendo acabado de ter visto tanto isso no internato, né? Mas em adulto, não esperava isso em um bebê. E então realmente faz muita, muita diferença essa questão da metodologia ativa no campo. E é isso. Pode ir. E para você, Canô? Eu concordo com o Cid que a ESCS, no geral, a graduação na ESCS prepara a gente para muita coisa, teoricamente, e na prática também. A metodologia ativa faz muita diferença a gente passar 3 anos na tutoria, né? A forma de estudar é diferente, então a gente tem uma carga de conhecimento prévio considerável, apesar de que quando a gente está se formando não parece que a gente não sabe de nada, mas prepara sim, faz muita diferença. A gente estuda muito SUS na primeira série, não é? Alguma coisa assim, e nos outros anos a gente vê dentro das políticas do que a gente está estudando especificamente, como o Cid falou, no internato a gente não vê muito isso, então fica um distante, né? Então a gente precisa mesmo focar muito em SUS, porque é o que cobra em quase todas as provas. Sobre o desempenho na residência, eu acho que a metodologia ativa prepara a gente para a vida, mas eu sou suspeita para falar, eu sou apaixonada pela metodologia ativa. Eu acho que faz toda a diferença da gente se impor. A minha residência multiprofissional, acho que a do CIT também
da gente se impor nas discussões, de entrar, a metodologia ativa, pelo menos para mim, mudou muito meu perfil acadêmico, muito. Eu era uma pessoa muito tímida, de ficar quietinha, de fazer pergunta no final da aula, porque tinha vergonha, e eu tive que mudar, né, na ESCS para participar das tutorias. E isso tem um reflexo muito grande na minha vida profissional agora. E qual era outra coisa? Que tá as residências da Secretaria de Saúde também segue a metodologia ativa. Só que a ESCS tem todo um preparo, né? A ESCS já tem essa metodologia ativa muito bem estruturada. Nas residências, a gente ainda está um pouco engatinhando nesse processo. Então, às vezes, a metodologia não fica tão ativa assim, ou não fica um processo tão claro. E aí, quem nunca teve contato, quem se formou em outras faculdades, tanto de enfermagem quanto das outras profissões, não consegue entender muito o que é a metodologia ativa porque não tiveram contato. E na residência a gente não entra e não tem um 101 na ESCS explicando o que é a metodologia ativa. Então, assim, o meu grupo agora tem comigo, nós somos 3 enfermeiras da ESCS. Sou eu, a Poliana. Então, a gente está tentando fazer uns ajustes para o eixo teórico ficar mais dentro da metodologia ativa, ficar mais sistematizado. Então, a gente está ajustando, está melhorando bastante. A última abertura de eixo que a gente teve foi muito boa. E é isso. Eu amo a metodologia ativa. Eu acho que faz toda a diferença para fazer processo seletivo, no desempenho, em tudo. Legal. Eu já peço desculpa, gente, eu tive que voltar pro computador, e no computador meu áudio fica bem baixinho, aí tô buscando falar bem próximo do microfone para conseguir me ouvir. Meu celular, infelizmente, ele começou a superaquecer, aí travou tudo. Mas é isso, né? Usar tecnologia nesses momentos é complicado. É muita dependência. Mas aí tem essa diferença entre vocês, né? O Cananda tá aqui no DF, o Cid tá lá no Rio de Janeiro. Como é que foi essa questão assim de gasto para vocês? Começar agora, começamos pelo Cid, agora é Cananda, né? Começar falando com você, Cananda. Como foi a questão dos gastos, assim? Focando numa residência no estado que você já reside. Mesmo eu sei que o Cid teve muito mais gasto, com certeza, de passagem. Ele mesmo citou agorinha que ele teve que ir algumas vezes para o Rio para fazer os processos seletivos, então já é um gasto super diferente, né? Muito maior. Mas mesmo se a gente focar nas residências do Distrito Federal, os processos são muito caros. Não vou saber falar agora exatamente quanto que foi uma, eu fiz uns 4, mas é por volta de R$300 cada. Então é muito gasto. O único processo seletivo que eu sei daqui de Brasília é o da Fiocruz, que é de graça. A Fiocruz, acho que teve 3 processos seletivos de saúde, de atenção primária com ênfase na população do campo, de saúde mental e a de atenção primária que abriu depois, e de gestão, né, 4 processos seletivos e todos foram de graça. Fora esses, eu fiz o da UNB, eu lembro que é 300, o da SES eu acho que é 250, mais ou menos, 245, não sei. E teve mais algum. O CEUB também tem de atenção cardíaca, que também foi por volta de R$300, acho que foi 270. E o ICDF acabou que eu não fiz, era uma das provas que eu iria fazer também, porque é outra área que eu gosto, mas o resultado da SES saiu primeiro e minha primeira opção era saúde da criança, então acabou que eu não fiz, mas é uma prova também que custa por volta de R$300, eu não sei com certeza. Então, assim, mesmo fazendo isso aqui, a gente gasta muito dinheiro. E fazendo em outro estado, com certeza mais ainda. O Cid vai falar melhor sobre isso, né? Tem que se preparar o ano inteiro, juntar dinheiro de tudo, se receber bolsa da faculdade. Eu fazia o estágio, né? Então, eu consegui juntar dinheiro, graças a Deus, porque é muito caro. Então, esse assunto é meio triste pra mim, é muito gatilho. Porque realmente eu gastei pra caramba. Eu fiz 3 processos, né? O 2 aqui no Rio e o de Brasília. Esse que eu fiz do fundão, que é o que eu tô,
foi R$ 300, o de Brasília foi 248, quase 250. Esse outro que eu fiz da UERJ foi para a saúde da família. Ele tinha dois processos. Eu acho que esse ano ele também vai separar. Enfim, teve um processo mais geral para várias áreas e teve um específico para a saúde da família. E eu acho que um específico para obstetrícia depois. Aí esse que eu fiz da saúde da família foi 150. E eu também passei, mas minha primeira opção era a saúde da criança. Mas, enfim, o maior gasto é realmente com passagem, com hospedagem, com Uber, porque, enfim, acabou que muitas provas eu chegava no dia da prova, por a passagem ser mais barata. Aí tem a questão dos aeroportos, que aqui tem 2 aeroportos, aí tem um que é mais perto de uma faculdade, outro que é mais perto do outro, e eu ainda tive o azar de ter escolhido trocado. Mas, enfim. E como eu não sabia chegar nos lugares, pegar ônibus aqui é muito diferente. Aqui não tem cobrador, já. Ih, gente, já é uma confusão esse negócio do ônibus aqui. Para entender, né? Enfim. Então, realmente, priorizei junto à questão, priorizei a questão do Uber para conseguir chegar nos lugares, porque eu chegava no dia da prova, teve a hospedagem, porque também não compensava ficar no mesmo dia. E no começo de janeiro, que é uma época super barata para comprar passagem para o Rio de Janeiro, né? Muito bom comprar passagem no começo do ano, mas foi a época da minha matrícula, então eu tinha que vir, então foi mais o gasto, mais uma hospedagem. E, enfim, né? São muitos gastos, eu já tinha decidido que eu queria vir para o Rio no começo do ano, então passei o ano todo juntando e eu recebi ajuda de muita gente da minha família, que, enfim, né, expliquei minha situação e tal, e eles me apoiaram muito, então conseguiram me ajudar a bancar boa parte disso. Mas eu arquei com a maior parte dos gastos. E foi isso. Aí depois gasto com mudança, porque tem que despachar a mala, e você gasta agora, né, paga mais para pagar a taxa para despachar a mala. Aí a mala tem que ter um determinado peso, né, enfim. Então, mais gastos aí de mudança, aí o resultado saiu. Eu esperei o resultado de Brasília sair, né, para eu fazer a mudança mesmo, para eu decidir o negócio da mudança, então olhei uma coisa ou outra, mas eu basicamente não mudei em um mês, porque a primeira aula era em fevereiro já, então, às vezes, olhar o lugar que estava mais fácil de alugar e que fosse mais perto, e ainda isso, com despacho de mala, eu nem tinha mala para fazer isso, peguei um monte de coisa emprestada. E então, assim, foi um se vira nos 30 muito grande, foi um mês para fazer tudo isso, então concordo, foi gasto pra caramba, mas ainda bem que deu certo. Realmente é uma experiência um tanto quanto estressante. Esse- Bastante. Ainda mais que quando o cara fazer em outro estado, ainda mais no Rio de Janeiro, que é outra dinâmica em comparação aqui em Brasília, essa questão de ter dois aeroportos, questão do ônibus ser diferente, é complicado. Que bom que teve apoio familiar, é um Sim. momento assim que esse suporte conta bastante, dá um gás diferente, né? Até pra gente continuar nesse desejo de cumprir com o planejamento que a gente propõe pra nós mesmos, né? Mas que bom que deu tudo certo pra vocês dois, feliz demais. E eu acho que agora a gente vai passar para as perguntas, né? Caso alguém tenha alguma pergunta direcionada aos participantes, tá? Pode mandar no chat. Agora que eu estou no computador, eu consigo ficar acompanhando. Aí o Pedrinho colocou na tela a pergunta da Tayane. Pergunta para o Cid. Cid, como é trabalhar em um hospital universitário? Você acha que a residência é mais valorizada nesse ambiente? Tayane não sabe como eu esperei essa pergunta, gente. Tayane não faz ideia. Gente, é muito diferente. Muito diferente. Né? Tayane foi da minha turma, a Cananda também. Uma das coisas que a gente sempre questionava, principalmente falando com consultores, até com coordenação, era justamente a receptividade. Era justamente você chegar no cenário e não ser bem recebido. E isso aconteceu muito, aconteceu a roda. Não consigo contar em quantos cenários isso aconteceu. Tanto que eram raros os cenários onde você era bem recebido, onde você era muito bem com a equipe. É claro que isso vai muito do seu grupo, vai muito de como você se porta. Claro que muitos fatores influenciam nisso, mas também muita coisa influencia no fato da equipe não ser receptiva com você, o que a gente passou demais. Então, assim, fazer parte de um hospital universitário faz muita diferença, porque é basicamente a residente que sustenta aquele hospital. Porque a gente tem muito residente médico lá
tem os residentes de enfermagem também, tem muitas especialidades, né, com residência. E todos eles valorizam muito o nosso trabalho, reconhecem demais a força que a gente tem ali dentro. Às vezes até algum problema e tudo mais, e eles super ajudam, eles são super solícitos. Então, realmente, faz uma diferença incrível. E lá, que nem eu comentei, só, enfim, enrolando um pouquinho mais, que lá tem várias especialidades. Exemplos, lá tem reumato, tem pneumo, tem cardio, tem neurocirurgia pediátrica, se eu não me engano, tem a cirurgia, tem CTI, tem genética, tem alergia, tem imuno, tem a hematologia, e eu acho que eu estou esquecendo mais um monte de coisa. Tem reumatologia também. E algumas coisas a gente não pega no nosso hospital. Tipo, a gente não tem ortopedia, mas o hospital do lado, que é o hospital universitário, o HU, que é o Fraga Filho, enfim, Fraga Freire, enfim. Eles direto estão lá com a gente para resolver alguma coisa. E todas essas áreas têm residente. Então, a gente tem oftalmologia também. Enfim, então todas essas a gente tem residente, então realmente não tem ninguém ali dentro que não trabalhe diretamente com um residente, que seja da sua área específica, seja de uma forma mais geral. E isso ajuda bastante. Eles realmente reconhecem muito o nosso trabalho, faz muita a diferença, muita mesmo. Ah, que interessante isso daí. É uma coisa que eu realmente eu nunca pensei a respeito, né? Tipo, questão de diferenciado em um hospital universitário. Né? Achei a pergunta interessante pra mim também. Muito legal. É, foi uma pergunta direcionada pro Cid. Você tem alguma coisa a falar sobre também, Cananda? Ou... É o que o Cid comentou, né? A gente está no mesmo cenário, num cenário que também é da ESC. A gente depende muito da postura, como ele disse, de você enquanto residente. Mas eu fui muito bem recebida em alguns setores, tanto quando a gente volta lá só passando no setor, as pessoas perguntam quando a gente vai voltar, que sente falta, ai, que você não vem mais aqui. Mas em alguns outros é mais difícil o espaço, porque algumas equipes são mais fechadas do que outras. E é interessante falar nisso, porque o HMIB é um hospital de ensino, assim como a maioria dos hospitais da rede. E mesmo sendo um hospital de ensino, a gente ainda tem um pouco dessa resistência, né? Eu não vejo essa valorização que o Cid acabou de falar. E no HMIB também tem muito residente, residente médico, residente de pediatria, residente de cirurgia, residente de genética, residente de terapia intensiva, dos médicos, e residente da MUT, tem muito enfermeiro, tem a residente de enfermagem obstetrícia, tem muita residente lá. Nós da MUT somos 18 R1 e 18 R2, então nós somos muitos. Alguns setores, algumas pessoas específicas valorizam mais do que outras, reconhecem mais, elogiam mais, recebem a gente melhor, mas existem muitos setores que são difíceis, mas essa cultura da valorização que o Cid falou não existe. E, igual o Cid falou, a gente vê que o residente leva o hospital. Eu vejo isso muito nos residentes da medicina, porque eles fazem uns plantões diferentes dos nossos, e do jeito que eles fazem o plantão, acaba que é muito, muito residente que muitas vezes conduz o serviço, mas não existe essa valorização nesse sentido, mesmo o HMIB sendo um hospital de ensino. E mesmo a gente sabendo que todo servidor público tem como obrigação ensinar qualquer estudante que esteja passando pelo cenário, né? Mas é isso. No geral, eu fui bem recebida em quase todos os setores que eu passei, mas acaba que por causa do perfil mesmo, de conversar, de entrosar com a equipe, não por todo mundo ser aberto, todo mundo valorizar, como o Cid disse, é muito diferente. É uma pena saber que existe essa diferença. Eu acho que é uma coisa que às vezes até impacta na nosso... Acho que como posso dizer, no gosto que a gente tem por estar atuando, né? Às vezes essa resistência acaba até atrapalhando um pouco, ao meu ver. Mas aí nos comentários aqui a gente vê muita mensagem de carinho por vocês, perfeitos, da Bárbara Rocha, que amores, do Ezequiel Gomes, o Virgílio Luiz falando que ama vocês,
a Tayane falando que é tão chique vocês serem enfermeiros. Aí tem uma pergunta do Rodrigo, que eu acho que já foi até respondida, né? Se vocês fizeram um cursinho, o Cid e a Cananda já falaram sobre. Há um comentário do Ezequiel falando pra meter o pau, Cananda. E tem mais uma pergunta aqui, uma pergunta do Pedro, que eu vou começar por você, Cananda. Como vocês lidaram com a questão da insegurança nos primeiros meses de residência? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente é da ESCS e sendo da ESCS a gente tem prática, o internato são 30 horas por semana, a gente faz coisa, a gente faz muito procedimento, a gente chega no cenário e já sabe o que fazer. E mesmo assim, no meu primeiro dia de residência, eu fui pro cenário e eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não tenho mais o grupo. A minha residência, antigamente, roda em dupla nos cenários. E hoje não roda mais. É um residente em cada cenário. Porque eles acham que acaba que um residente que é mais desinibido, que tem mais entrosamento com a equipe, acaba ofuscando mais tímido, que tem mais dificuldade. Então, fica cada um em um cenário. E eu achei que seria super e não foi. Meu primeiro dia, eu virei para minha R2, depois do almoço, falei, minha filha, vamos lá comigo, eu não sei o que eu faço. Parece até que a gente nunca teve prática. É aos poucos. A segurança vem da sua fundamentação teórica e da prática, não tem jeito. A primeira vez que você passa uma sonda, você passa uma sonda tremendo. Na 28ª vez, você nem pensa muito no passo, entendeu? Você vai automático. E mesmo assim, alguns setores a gente faz mais procedimentos do que outros. Por exemplo, na emergência pediátrica tem muito procedimento, tem muita sonda, por exemplo, falando da HMIP. Quando a gente passa em outros setores, nem tanto, dependendo do setor, dependendo do perfil do setor. E aí, quando você volta para um setor que você tem que fazer procedimento, às vezes ainda dá aquele friozinho, assim, né? Tipo, tem tanto tempo, já tem mais de mês que eu não faço isso, porque no meu setor não estava tendo isso. Mas é assim mesmo, é aos poucos, é se fundamentando, que você não tem certeza, você pedir ajuda, pelo menos 99% do setor você vai ter um staff. Nem todo o staff se preocupa muito em te supervisionar, em ver o que você está fazendo, mas se você pedir ajuda, 99,8% vai te ajudar, nem eles não se importam de ir lá com você. Então, pedir ajuda quando você está inseguro, se nunca viu o procedimento. Eu falo mais de procedimento porque a anamnese exame físico é rotineiro, né? Acaba que fica meio automático isso. A insegurança é mais em relação a procedimentos mesmo. Então, se você nunca viu um procedimento, primeiro você precisa ver. Não dá para fazer de cara, porque vai colocar o paciente em risco, né? Com a nossa inexperiência, mesmo que você já tenha lido sobre. Então, primeiro ver o procedimento, se é um procedimento novo. Se você já viu o procedimento, já estudou, já tem finalidade, já sabe separar os materiais, mas não está seguro para fazer sozinho, você pede ajuda de um staff, você pede ajuda de outro residente que esteja, mesmo que esteja em outra ala, às vezes tem a disponibilidade de te ajudar. Então, você pede ajuda de outro residente, por exemplo. E com o tempo, como eu falei, vai ficando automático. A gente já separa as coisas sozinho, faz sozinho, orienta o paciente, espera o exame para confirmar, por exemplo, posicionamento de sonda, né? Você foi lá, passou a sonda sozinho, orienta o paciente, o acompanhante do paciente e vai ficando automático. Mas não tem muito como, eu não sei, mas que dica dá, além de se fundamentar. A segurança, a destreza, o fazer o negócio rápido, fazer o negócio sem tremer, é da prática, é de fazer muitas vezes, eventualmente vai melhorando. Melhorou bastante, graças a Deus. Hoje em dia eu chego em um setor, como eu falei, a gente roda muito, né, no R1, a gente tem muitos cenários. Quando eu chego no setor novo hoje, é muito diferente de como eu cheguei no meu primeiro cenário. A gente aprende a conquistar o espaço, aprende a mostrar, né, o nosso valor dentro do serviço. É até uma crença, assim, de que
o estudante, ele se formou, ele já tem que estar sabendo tudo, né? Tipo, tem que saber todos os procedimentos que existem no hospital, tem que fazer as coisas muito fielzinho, assim. E, tipo, é um pensamento que muitos de nós estudantes temos, pelo menos, né? Eu acho que é uma coisa até que tem que ser desmistificada, que a gente termina formado, tem um conhecimento, mas ainda vamos ter um processo de massificação de tudo aquilo que a gente viu durante a nossa formação. Então, acho muito interessante achei interessante a pergunta também. Uma coisa que eu não tinha também pensado. E para você, Cid, como foi? Como é lidar com a insegurança nesse iniciozinho? Então, o começo é um desabafo pessoal, porque como eu vim para um outro estado onde eu literalmente não tenho ninguém, não tenho amigo, não tenho família, longe do meu grupo, né? Eu fiquei com o mesmo grupo praticamente de HPE barra internato desde o começo até o fim do ano. Então, gente, se der merda, pra quem que eu vou chorar? Não tinha, sabe? Não tinha mais esse rolê. Então, os primeiros dias, aí, tinha a insegurança do que se der errado, pra onde que eu vou, pra que eu choro, o que que eu faço, e o do não querer dar errado. E eu até conversei isso com as enfermeiras do setor um dia desse sobre da gente sempre chegar com muito receio, com muito, não sei se é medo a palavra certa, mas se um receio, um nervosismo em fazer as coisas, justamente por a gente não saber como vai ser recebido lá. E eu falei, eu tive essas experiências, que ainda bem que não são todos os grupos que tem, não são todas as pessoas da ESC que passam, de não ser bem recebido no lugar, e eu morria de medo disso acontecer de novo. Muito, muito, muito. Essa aí a palavra era medo mesmo. Porque, enfim, justamente por causa disso. Gente, eu vou ficar aqui 2 anos sem ninguém, e aí? E aí, como eu vou me portar? Quem é o CID enfermeiro agora? Quem é o CID adulto agora, né? Que a vida me obrigou a ser adulto, inclusive. Então, minhas inseguranças foram mais voltadas nesse sentido, tanto pela questão dos procedimentos, né, que a Cananda comentou, mas também do para onde eu vou correr, sendo que eu não tenho ninguém aqui. Mas ainda bem que deu tudo certo. Né? No primeiro dia, inclusive, uma passagem de som da vesical, eu já, um menininho, meu Deus do céu, gente, o negócio é pequeno demais. Como que eu faço isso, pelo amor de Deus? E deu um branco na hora, e eu só lembrava que pelo menos esse falava, né, que podia fazer com PVPI, e não me vinha nenhuma outra solução na cabeça, a não ser o bendito do PVPI. Aí eu perguntei onde estava PVPI e já comecei passando vergonha, porque no hospital não tem PVPI. Então o que, que eu recomendo? Se atualize nos protocolos que tem no hospital. Não é porque não fazer sem essa solução não dê certo, mas cada hospital tem seu protocolo. Então, um procedimento que a gente já faz comumente durante a graduação, durante o internato, de certa forma, a forma que você fez não é que você aprendeu errado, mas quando você chegar no hospital, você vai aprender de uma outra forma, que é a forma que é feita no protocolo de lá. Então, você tem que se adequar a ela. Então, não tenha medo de perguntar qual é, porque você precisa saber. Você precisa saber qual é o protocolo de lá e você precisa saber como que faz, quais os materiais, quais as soluções você tem disponíveis lá para fazer os procedimentos. E tudo isso também com muita base teórica, né, que nem a Canada comentou, e fazer os procedimentos repetidas e repetidas vezes. No cenário onde eu cheguei, acabei comentando, né, desse número de coisas que tem lá, eu peguei muito procedimento novo. Era muita coisa nova. Então, cheguei lá com um paciente fazendo quimioterapia. E eu, tipo, gente, quimioterapia? Pera. É algo que eu preciso ver muito mais do que, enfim, que é realmente algo muito específico. Então, realmente, você tem que se aprofundar muito. E, diferente do que a Cananda comentou, só enalteço isso, ressalta a questão se aprofundar, não, mas ter o protocolo do hospital onde você está em mãos para você entender o que é feito e a base teórica para você entender por que é feito. Isso já ajuda muito. Não, foram dicas assim muito importantes. Eu acredito para todo mundo que vai passar por esse processo de residência, né? Eu acho que as perguntas não tem mais nenhuma no chat. A gente já está encaminhando para 1 hora de live, então só tem o último comentário da Ravena Ribeiro. Lindos, meu orgulho. E eu acho que é isso. Acho que a gente vai encaminhando para o encerramento mesmo. Queria agradecer a todas e a todos que estiveram aqui na live com a gente, participando desse momento muito importante para quem ainda está em busca assim
da residência que mais se identifica. Gostaria de agradecer ao Cid e à Cananda por aceitar o convite de participar dessa live aqui com a gente. Foi muito importante esse momento que tivemos aqui com vocês. E passo a palavra para vocês agora. Começa comigo? Quem? Não sei. Comigo acho que sim, né? Minha cara cresceu aqui, acho que Pode sou ser. eu. Enfim, mas eu queria agradecer muito, muito pelo convite. Por esse movimento também que foi feito, né, pelos estudantes, pelo CAINF, que, né, sempre divulgou e estão aí mediando todas as apresentações, porque realmente é algo que eu gostaria muito de ter tido durante minha época de graduação. Acho que realmente faz muita diferença. Eu teria corrido atrás, né, para ver, porque a gente sai com 1 milhão de áreas, que a gente passa em 1 milhão de cenários. Eu fico, meu Deus, eu gosto de CTI, mas eu gosto de atenção primária. Pera. Então, assim, para que lado ir, né? Para que lado ajudar? Justamente o tema, né, desse movimento que está tendo, né? Residência para onde ir. Então, realmente, foi algo que eu gostaria muito de ter tido. Então, achei muito legal vocês terem se movimentado para fazer isso. E espero ter ajudado com o que eu pude, né? Acho que comentários adicionais que já me perguntaram no privado. Minha residência não fica perto da praia, pelo menos não de uma praia que onde você possa entrar, tá? Fica realmente bem longe de Copacabana, essas coisas, é realmente uma ilha, tá? A gente não enfrenta a questão da secura, a umidade aqui a 10% não existe, só de 60 para cima. E, enfim, mas tem outros programas de residência que você sai do hospital, tá com a cara lá na praia de Botafogo, você também não pode entrar na água. Mas tem uma praia linda, enfim. Isso também pode acontecer. Tá? É só buscar aí os locais, os cenários, que tem uns mais voltados lá pra Zona Sul, mais perto dessas praias aí mais famosas. Mas da UFRJ não é perto da praia, não. É isso. Eu adorei, achei super pertinente esse questionamento. Eu também queria agradecer o convite. Como eu falei no começo, é uma honra participar do evento da ESCS. Eu também achei super relevante, super positivo esse evento que vocês estão fazendo. Dá muito trabalho, vocês convidaram muitas pessoas, são muitos dias, vocês precisam mediar, divulgar, então parabéns pela iniciativa. Eu também gostaria de ter tido isso. Tinha muito curiosidade como funcionava dentro do programa de saúde da criança, e eu não tive essa oportunidade de conversar com alguém que estivesse lá, então achei muito legal. E é isso, obrigada. Bem da criança, super amorzinho. A gente passa na ANEL também, a gente passa ver que de todos os jeitos, de todas as idades, com todas as patologias, vários procedimentos em criaturas muito pequenas. Sondas 6, né, Cid? Não é sonda 18. Sou da 6. Não, só 6 agora. 6 ou 8. Nossa, nunca 6 passei no ou 10, 8. amiga. Só 6 ou 8. Sério mesmo. 6 ou 8. Exatamente. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Peço desculpas pela instabilidade da minha internet. Acaba atrapalhando um pouco a live, Que mas isso? infelizmente período de chuva fica bem mais instável. Imagina. Eu Relaxa. gostaria de lembrar o pessoal que está assistindo que a próxima live, dia 28/10, vai ser sobre residência em saúde do adulto e do idoso. Então, para mais informações, fiquem de olhos aí nas nossas redes sociais. A gente vai estar compartilhando as informações para vocês todas lá. E no mais é isso. Muito obrigado a todas e a todos. Uma ótima noite para vocês. E até a próxima, gente. Tchauzinho.